nosso Bom Vivan, transmitido todos os domingos aqui pela linda loja de móveis Forma Bela. Aqui nós temos o nosso estúdio e até o mês de dezembro vamos estar aqui sempre falando de coisas boas, afinal de contas hoje é domingo. O que teve de problema você já viu nos outros canais e agora você vai sempre curtir as coisas bacanas. Olha, minha entrevistada de hoje é uma mulher muito interessante. Ela nasceu no Recife, é apaixonada por Florianópolis, afinal de contas mora aqui desde criança, é bancária, dá palestras e conseguiu permanecer 18 minutos e 32 segundos embaixo d'água. Ela é recordista do mergulho chamado apneia. A minha entrevistada de hoje já está no seu vídeo, Carol Maier. Tudo bem? Boa noite. Eu estou nervoso de você ficar 38 minutos debaixo d'água. Vamos começar falando primeiro da sua paixão pelo mar. Como é que surgiu esse amor? É da família mesmo, né? Eu sempre acompanhava, eu sou a filha mais velha, e eu sempre acompanhava meu pai nas pescarias. E desde pequena eu ganhei um livro que era o título do livro era Segredos do Fundo do Mar. Então ali eu acho que foi meu primeiro mergulho foi nesse livro. Eu acho que eu tinha uns 6, 7 anos de idade. Desde os 5 eu saía, eu era a companheira de pescaria do meu pai. Então a gente saía mais tarde, né, um pouco mais tarde, eu já era jovem, eu tinha 19, 20 anos, com o filme Imensidão Azul, que eu fui os 14 dias no Secontour na época. Todos os dias que passou o filme, eu estava lá na fila para assistir o filme. E aquilo ali, para mim, assim, era praticamente... Eu não imaginava que existia aquele tipo de mergulho. E dali para frente eu comecei a me imaginar fazendo esse mergulho. E comecei a buscar informação sobre isso também. Por acaso, que eu acho que não é tão por acaso, eu estudei francês e foi esse francês que me ajudou a entrar em contato com os mergulhadores franceses que me convidaram para ir para lá. Então, pessoas que treinavam com o Jacques Mayol, que era um personagem do filme, né, que na verdade o filme é fictício, mas é baseado numa personagem real, que é o francês, o Jacques Mayol. Eu acabei indo treinar com esses franceses, que foi uma turma que originou logo após o Mayol. Né? Então... Você estava falando de segredos. Eu tive a oportunidade de, apesar de um pouco um velho, na época 32 anos, descobrir a Imensidão Azul. Ano passado eu fiz um mergulho em Búzios. São mundos completamente diferentes. O mundo da terra, o mundo do ar, a atmosfera lá em cima e a atmosfera de baixo do mergulho. E você estava falando de segredos. Você já deve ter descoberto vários segredos debaixo d'água, né? Eu acho que é engraçado até comentar isso, mas a gente acaba... existe até uma relação entre o espaço e o fundo do mar. Porque você não tem o seu peso real, você flutua, você está num ambiente que o silêncio é maior, que as informações são completamente diferentes da Terra, né? E isso te aproxima de uma beleza que você não está acostumado a ver e que você passa a respeitar. Você concorda, você é da opinião que o homem conhece ainda muito mais o espaço do que o oceano? Esses tempos atrás eu estava vendo o pico do Everest, todo mundo sobe, todo mundo vai até lá, papapá, tem 8 mil e alguns metros. Né? E o fundo do mar tem 10 mil e quase 11 mil metros de profundidade. E a gente não sabe realmente o que tem embaixo, no fundo do mar. Você estava falando do Everest, aí eu fiquei sabendo que você foi a primeira mergulhadora a tocar o naufrágio de Corveta Ipiranga em Fernando Noronha. E a primeira mergulhadora a descer no abismo de Paredes em Fernando Noronha. Isso é mais ou menos quantos metros? Essa parede eu desci 80, só que essa parede, esse abismo tem 4 mil metros. Tá, a minha pergunta isso é o espaço, está no espaço, realmente. Está no espaço. Qual foi a sensação quando você chegou lá embaixo? Você lembra de tudo? Eu lembro de tudo. Porque quem subiu o Everest sem cilindro não lembra de nada. Eu vi uma entrevista do Jô com esse alpinista e o Jô perguntou para ele qual foi a sensação de chegar lá e ele disse, não lembro. Pô, mas o que adianta chegar lá e não lembra? O mergulho é diferente. É um pouco diferente, porque no meio do caminho... Não lembra, então. Tem mergulhos que eu não lembro, que eu não sei se a água estava suja, se a água estava muito fria, se tinha alguma coisa ao redor. Porque mas eu você não lembra pela tão concentração? Concentrada que eu não vejo nada. E se eu estou... Depende do dia isso. Né? Esse dia dos 80 metros que eu desci nas paredes, eu lembro, em parte, porque também estava um pouco concentrada, sim,
Mas vendo o vídeo depois que eu vi exatamente essa sensação de estar no espaço, porque não tinha fundo do mar, simplesmente sai de um tom de azul claro, de azul, né, da superfície, e é um breu total. Então você está lá e para baixo você sabe que tem mais 4.000 metros e não existe pedras, nem peixes, nem como se estivesse no espaço. Hoje no nosso programa nós estamos conversando com Carol Maier, ela é mergulhadora profissional, é pentacampeã e atingiu a marca histórica e recorde mundial de 18 minutos, calma, não posso também, 18 minutos e 32 segundos debaixo d'água. Você está palestra e você está falando do poder de concentração. Você acha que o brasileiro ele tem um bom poder de concentração ou ele é um povo disperso? Eu acho, ele é um povo alegre. E ele suporta muitas coisas, né? Isso também é uma habilidade grande. Esse poder eu acho que ele é o poder de dispersão, não de concentração. Ele é um pouco... Ele consegue... ou ele dispersar muito rápido. Não, mas na verdade, se você for pensar por outro lado, ele se concentra no essencial, talvez. E ele tem um lado bom que é de ele se satisfazer, se virar com pouco, mas manter a alegria. Essa concentração... Você sofreu de asma quando criança ou não? Não. Não? Eu tive adenoide, eu tive que fazer uma cirurgia, mas volta e meia lá. Isso te facilitou a respiração? Eu tive que fazer a cirurgia, facilitou, mas agora eu estou tendo mais os problemas, parece que voltou. Te pergunto isso porque eu tenho desvio de septo e esse ano provavelmente vou fazer uma cirurgia porque isso facilita muito quem tem o desvio para o convívio diário, né? A respiração é um fator que influencia na vida da gente, não é? Se você... e existe um momento que eu gosto de comentar até nas palestras, que é bem... chega a ser engraçado, né? Porque quando eu comecei a treinar, eu tentei melhorar o meu tempo de apneia. Até um determinado momento que eu vi que eu tinha... que para eu poder ultrapassar essa minha performance, naquela época era X, que eu tinha que reaprender a respirar. Foi daí que eu saí da água, reaprendi a respirar e aí o meu tempo foi até o primeiro recorde mundial. Chegou a fazer pilates alguma vez? Faço. O pilates eu comecei a praticar agora e agora faz 3 meses, mas eu sinto que eu deveria ter praticado já há mais tempo. Esse seu mergulho de apneia, ele tem 2 coisas que a gente vai falar. A primeira é o perigo, né, dos problemas que ele pode causar, mas vamos falar dos benefícios. Esses benefícios da respiração, do poder de concentração, o que mais? A pessoa se conhece melhor, porque a pessoa que ela está em silêncio, quando ela para de respirar, a respiração, através da respiração você controla a sua mente. Então, se você é uma pessoa ansiosa, nervosa, você respira pouco, respira curto, oxigena pouco o organismo, pensa pouco, as ações, os gestos, todo o teu trabalho no dia a dia, ele é de baixa qualidade. Por quê? Porque você não para, realmente respira e trabalha com a tua capacidade total mesmo, de oxigênio e de percepção das coisas. O diafragma é um objeto que você conhece bem do seu corpo? Eu conheço bastante. E a principal ventilação, ela é diafragmática, né? Se a gente pudesse trabalhar só a diafragmática, já seria um ganho enorme. Agora vamos para os perigos. Quais são os problemas? Tem gente que vai, existem alguns casos de pessoas que vão fazer o mergulho e que não voltam. Primeiro é importante deixar claro uma situação que acontece bastante, é que da pesca sub e da apneia propriamente dita. Se eu for fazer uma apneia, eu vou planejar todo o esquema de segurança. A situação da pescaria não permite isso. E geralmente o pescador está sozinho. E geralmente quando acontece um acidente com o pescador, eles não dizem faleceu pescando, ele faleceu fazendo apneia. Então isso cria assim uma atmosfera altamente perigosa para quem pratica apneia. Mas a apneia é desde aquela prática com snorkel, batendo perna na superfície, dando algumas descidas, até chegar a um nível competitivo. Aí sim o risco ele vai aumentando à medida que a profundidade vai aumentando, né? Mas para isso a gente tem todo um esquema. Mas mesmo com esses esquemas, a gente vai fazer uma viagem, que a gente quer fazer vou fazer pegar uma escola de mergulho, quero fazer em algum lugar, como foi o meu caso em Búzios. Primeira pergunta que eles fazem é assim, quando é que você vai voltar, quando é que você vai pegar avião? Por que essa relação
entre o avião e o mergulho? É porque durante o mergulho autônomo, né, com o scuba, você acaba respirando ar comprimido sob pressão, embaixo d'água. E durante essa respiração você vai acumulando um gás que fica no teu organismo, que é o nitrogênio. Então você precisa de um tempo para esse gás voltar à corrente e ser eliminado. Então você precisa dar esse tempo de superfície até tantas horas para poder pegar o avião com segurança.